Shalom, shalom, que o Eterno vos abençoe mais uma vez, em nome de Yeshua, o Mashiach de Israel e das Nações. Nós estamos falando aqui para mais uma live, estamos falando aqui direto de Goiás para mais uma live. Que o Eterno possa vos abençoar, que o Eterno possa trazer paz, shalom para a vida de todos os irmãos. Nós estamos já assinando para aqueles que já estão entrando na nossa live, a nossa live rotineira, todos os domingos às 10 horas. Estamos começando um pouquinho mais tarde por probleminhas um pouquinho, um tanto quanto técnicos, né? E nós dependemos também das redes sociais, nós dependemos inclusive daquilo que o Eterno tem nos possibilitado para fazer a sua obra. Nós vamos receber o nosso querido e amado irmão Gleidson Ferreira, Moré Hatikva Avraham. Temos até inclusive aqui a presença da Holanda do nosso irmão Hans Westerveld. Shalom, my dear brother, thank you very much. This is a speech that we will be having here, a lecture in fact, in Portuguese. I hope you can understand a little bit about Spanish, because they are two similar languages. Obrigado pela presença de todos. O nosso irmão Moré Hatikva Ben Avraham está entrando. Vamos visualizar. Ele vai entrar conosco ao vivo. Obrigado já. Pedimos desculpas, inclusive, pelo atraso, né? Aqui na nossa live, mas a gente sabe que o meu irmão Moré Gleidson, ele é um homem muito paciente, então eu falo para ele, quando eu começo a atrasar, você usa da tua tolerância, do fruto do Espírito, como está marcado em Gálatas, para com o seu irmão. Meu querido, muito obrigado pela tua presença mais uma vez, que o Eterno te abençoe. Faça as tuas primeiras considerações. Tema hoje, parte 2, as duas casas de Israel, que teve inclusive uma recepção excelente na semana passada, quebrando inclusive aí alguns mitos a respeito de discursos contrários, inclusive dentro do meio judaico-messiânico, né? Só do que eu saiba, porque no meio judaico-nazareno o tema das duas casas de Israel é um dos pilares, na verdade, da doutrina, né, nazarena, inclusive, que é a doutrina que o nosso Moré Gleidson faz parte. Tuas considerações, Shalom, Boker Tov, Shavuot Tov. Shalom, que o Eterno possa abençoar a todos. Que bom, né? Nós tivemos aí uma participação de um público que realmente precisava ouvir, né? E vai ouvir muito mais hoje, né? Que o Eterno abençoe. Muito obrigado, meu querido. Nós estamos falando aqui direto do meu escritório, na verdade, aqui meio que forrado de livros, que também são os livros da livraria aqui do Chá. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho da nossa programação. Nós amanhã temos uma live muito especial com o Moré Tiago Matos, do curso Pardes Aprendendo Hebraico Bíblico, que hoje se tornou uma plataforma. Ele tem cursos também lá, mas o principal, o forte é o seu curso de hebraico. Ele é o meu Moré, né? Eu estudo hebraico com ele, um professor muito competente. Então amanhã, às 21 horas, no canal Fábio Pires, lá no YouTube, uma palestra com o tema O Nome de Yeshua, que é o nome que nós reconhecemos. Vamos quebrar também alguns mitos. Eu vou comentar aqui com todo respeito. Os irmãos sabem que a gente faz com respeito, tá, irmãos? Que não é para afrontar ninguém. Longe de nós isso. Nós vamos quebrar alguns mitos do Yahushua, vamos quebrar os mitos do Yahusha. Incrível, isso realmente foi criado recentemente, não sei da onde, de que mente, né, criativa veio esse nome. A gente sabe, eu sei, mas eu não cito nomes de pessoas aqui para não ter nenhum tipo de problema, respeitando inclusive, a gente respeita inclusive até os erros, tá? Porque nós também podemos estar errados e o Eterno também nos respeita. Não é? Nós temos que deixar isso claro, que nós somos seres humanos e passíveis de equívocos, de erros nas nossas vidas. Vamos continuar às 8 horas da manhã com o nosso podcast semanal, às segundas, quartas e sextas.
Estamos também com essa palestra de quem vos fala com a participação de quem está na nossa tela, o Moré Gleidson Ferreira, da Beit Netzer Efraim. O Moré Gleidson Ferreira também tem um trabalho aqui no Instagram da Judaísmo. Então é @judaísmo _nazareno _sp. Você pode acompanhar as mensagens do shiurim dele, inclusive, que são realizados nos Shabbatot. Você também tem o canal do YouTube Judaísmo Nazareno SP. Atenção, Judaísmo Nazareno SP. Se eu errar alguma coisa, depois o Gleidson vai me corrigir. Lá no YouTube, tá? Porque existem alguns canais de judaísmo nazareno, tá? Então nós apoiamos também esse trabalho, ele também nos apoia, isso é muito importante. E hoje, inclusive, faremos uma live da Livraria Kedushá. Então você pode também acompanhar os nossos trabalhos lá no @livraria Kedushá, que é a nossa livraria, onde nós vendemos obras, vendemos livros. Hoje, por sinal, a nossa live vai ser sobre a Bíblia Peshitta Aramaica, da BV Books, que foi aí recém-lançada no Brasil. É um material recente ainda e que na nossa livraria está sendo recém-lançado. Então, se você quer apoiar este projeto, se você entende que através das obras você pode conseguir mais conhecimento, você está no lugar certo na livraria aqui do Chá. Mas essa live não é para fazer propaganda de livro não, tá, irmãos? É para falar a palavra do Eterno. Porque propaganda de livro a gente faz especificamente lá na live. Aí falamos tudo, vendemos material. Aí nós fazemos lá na parte da livraria aqui do chá. Atenção, nós estamos essa semana também, inclusive, fazendo trabalhos com relação aí, à nova ordem mundial. Fizemos um trabalho recentemente, onde você pode acompanhar lá no canal Fábio Pires, no podcast do canal Fábio Pires. Abram os vossos olhos. A censura nas plataformas e que fere, inclusive, o artigo 5º da Constituição, está a todo vapor. E, infelizmente, o idealizador de uma grande rede social, que é dono dessa rede social aqui também, está cometendo um erro gigantesco, porque ele trabalha para a nova ordem mundial, trabalha para os poderosos. Né? E se ele continuar assim, eu digo, pela mesma fé que professa, inclusive o Moré Gleidson, nós estamos dois aqui, e esse grande dono dessa grande rede social, que é o grande Big Brother do mundo hoje, eu já falava isso há quase 10 anos atrás, ele vai responder para o Eterno. E se ele não se arrepender, o lugar dele vai ser o lago de fogo, reservado para Hassatan, seus demônios, o profeta da besta e o próprio Antimashiach. Porque o judaísmo dele não vai salvá-lo. Mas o que ele está fazendo, está denegrindo a imagem dele, está colocando para o inferno. Nós falamos numa boa, irmãos. Numa boa. Fazendo aqui outra vez o uso de liberdade de pensamento, inclusive religioso. Baseado, endossado no artigo 5º. Aqui nós não temos medo. Eu não tenho medo de censura, irmãos. Numa boa, eu falo isso tranquilamente. Porque se uma coisa o Eterno não vai aceitar, são covardes no Olam Rabá. Isso está marcado muito no livro do Apocalipse. E nós reiteramos aqui, e o nosso discurso é um discurso diferente. Eu falo por mim, o Moré Gleidson pode fazer os comentários dele. Mas abram os vossos olhos. Sejam fortes, firmes, destemidos. Porque deste mundo nós não vamos levar nada. Eu não vou levar os meus livros que estão aqui, que eu amo os meus livros. Eu não vou levar essa camisa, que eu gosto muito de camisa xadrez. Eu não vou levar o meu relógio. Eu não vou levar o meu telefone celular. Eu não vou levar o meu carro. Nós seremos julgados pelo Eterno, não pelo que nós temos ou pelo que nós acumulamos, mas pelas nossas obras. E o judaísmo, inclusive, está conivente, muito em parte, com a nova ordem mundial. E membros do judaísmo messiânico também precisam acordar. Porque senão, serão responsabilizados pela falta de ação. Esse é o ponto. Pela inércia e pelo medo. E como eu disse, o Eterno não aprovará covardes no Olam Rabá. Meu querido e amado irmão, Moré Gleidson Ferreira, com toda a sua competência e intrepidez, penso que também tanto quanto a minha, mas ainda precisamos ser mais intrépidos, mais corajosos ainda. O Moré Gleidson vai fazer o início da sua palestra, continuando com o tema As Duas Casas de Israel, que nós vimos na semana passada. Yeshua falou sobre isso. Nós temos verdadeiramente um compromisso de, inclusive,
nos resgatar nas palavras de Yeshua. Muito obrigado, meu irmão. Fique à vontade. Na semana passada, no domingo, nós falamos aqui desde quando a bênção de Yaakov aconteceu, né? Fazendo um resumo rápido para que a gente possa entender, e para os novos que estão chegando, que é incomum, né? Não é normal o pai abençoar os netos primeiro do que os irmãos, do que os filhos, né? Principalmente o filho mais velho, que era Reuven. Então ele abençoou os netos, e isso é uma ação profética, tá? Isso o Eterno já havia falado para ele, e quando ele abençoa Efraim, ele cita algumas profecias. E eu não queria só falar de Efraim, mas também pegando o gancho aqui, a tribo de Judá, ele disse que a tribo de Judá jamais sairia o cetro. Isso mostra profeticamente de que o cetro jamais sairia da mão de Judá. Ou seja, Judá sempre estaria aqui, ele não iria se espalhar e viria reis de Judá. Tanto é que na era messiânica, com o reinado do Machia, ele será o rei que regirá com cetro de ferro. Então, isso profeticamente. Nós temos uma outra profecia de Dan, eu gostaria de dar uma pincelada. Dan, ele trata Dan como uma víbora, tá? E essa víbora, ela morde os calcanhares dos homens, dos cavalos, ou seja, faz tropeçar. Isso profeticamente, alguns teólogos dizem que o antimachias sairia da tribo de Dan. Alguns teólogos, né, nessas informações que Claro. nós temos. Até o momento tem ligação, porque o mal, a serpente representa o mal. A víbora é o filho de serpente, filho de cobra. Então, o mal tem ligação com serpente. Então, até aí tem essas ligações, fora as outras profecias que nós temos ali no livro de Daniel. Bem, o que nós estamos contando aqui é as duas casas, a casa de Judá e a casa de Israel. A casa de Judá, eles nunca saíram da casa do seu pai. Ou seja, eles nunca abandonaram o domicílio. Eles nunca saíram. Ele é dado na parábola de Yeshua como o filho mais velho. O filho, né? E quem é o filho pródigo? Aquele que saiu e foi comer comida de porco, foi Exatamente. se lambuzar com prostituta, com os deuses, gastou todo o dinheiro, aí ele cai em si e ele volta. Nós somos esse filho pródigo, que fomos espalhados, né? De acordo com o que está escrito aqui, só para que você entenda, é verdade. Isso está escrito em Ezequiel capítulo 11, versículo 16, diz o seguinte: é verdade, eu os levei para longe dentre as nações e os espalhei entre os países. Todavia, tem sido um pequeno santuário. É para eles nos países para onde estão sendo levados. Ou seja, por que o Eterno fez essa separação? Porque eles iriam se matar. Com certeza, a gente viu aqui nos vídeos anteriores que Israel sempre estava guerreando contra os seus irmãos. E é por isso que o Eterno os dispersa, os espalha entre as nações. E aqui, profeticamente, o profeta Ezequiel, ele fala que realmente ele espalhou entre as nações a tribo de Efraim, ou seja, Israel em todo. A tribo de Judá ficou, e é por isso que eles hoje têm as suas sinagogas, é por isso que hoje ele tem os seus templos, a sua dedicação nos livros, na liturgia, na literatura, no serviço. Eles nunca saíram de lá. Eles estão sempre ali obedecendo o Shabat, guardando o Shabat, obedecendo as mitzvot. Eles estão lá, eles nunca saíram do seu domicílio. Eles nunca abandonaram, né? Nunca chutaram o balde. Israel não, pelo contrário, ele se espalhou. Isso profeticamente está espalhado.
Então houve houve uma mistura até chegar até nós. De Israel. Tá? Por isso que eu sempre falo, e eu bato o martelo, em dizer que querendo ser judeu, isso está errado. Se você tem a vontade de servir o Eterno, provavelmente você é da tribo de Israel, de uma das tribos perdidas. Ou o Goim que está sendo enxertado. Isso é fato. Mas judeu você não é. É muito difícil você ser judeu. Muito difícil. Eu não estou dizendo que não possa ser, mas é muito difícil. Tá? Alguns judeus se misturaram e tal, tal. Então, por que eu estou falando isso? Para que você entenda o objetivo da tribo de Efraim. A tribo de Efraim é uma ação profética. Eu tenho aqui o livro do judaísmo, comentário de Irache, ele diz o seguinte, olha só, ele fala o seguinte, e se multipliquem como peixes. Isso, ó, livro do judaísmo tradicional. Ótimo. E se multipliquem como peixes, tal como os peixes que se multiplicam e se multiplicam, sem que o mal olhado os prejudique. Ankelol Bereshit Rabá 97.3. Então, o próprio judaísmo está admitindo que eles seriam peixes. Que aqui nós estamos lendo aqui a paraxá da bênção de Jacó. Então, ele está falando sobre Efraim, que eles seriam como peixes. Então, vem Yeshua naquele momento, ele diz para os discípulos, eu vos farei pescadores de homens. Quem entende as profecias naquela época, como Pedro, que era judeu, como outros discípulos, iriam cair a ficha, falar, nossa, é mesmo. Israel está espalhado. Aquele contexto que eles estavam vivendo, aquele cenário era de espalho. Só Judá estava lá. E alguns levitas que estavam nas suas sinagogas, no serviço do templo. Só que a maioria do povo de Israel estava espalhado. Então Yeshua diz, eu vos farei pescadores de homens. Perfeitamente. Ah, então é isso. Aí eles caem-se e seguem Yeshua. Não é só simplesmente dizer, vem e me segue. Não. Tem algo por trás, tem algo muito forte por trás, uma espiritualidade muito grande. Já imaginou você está andando ali, você está aqui na rua, um exemplo, aí passa alguém e fala assim, ó, segue-me. Você vai dizer, o que é isso? Eu nem te conheço. Mas não, quando Yeshua estava passando, eles sabiam já quem era Yeshua. Eles sabiam que era o Mashiach, o servo sofredor. Os seus olhos se abriram, aí diziam, segue-me. E ele foi, e eles seguiam. Então isso é muito profundo, gente. Isso é muito profundo mesmo. E o que acontece? Hoje, nesses tempos, que é a qual nós estamos vivendo, existe uma disseminação do mal ocorrendo entre as pessoas. Qual é? Tirando a identidade, levando as pessoas à confusão, levando as pessoas a se entregarem a heresias. Então, Satã vai fazer de tudo para que o efraimita ou o israelita disperso, ele seja, ou nunca chegue aonde ele tem que chegar. Então, essa dificuldade é muito grande. Essa dificuldade de você entender as escrituras é muito grande. Tem muita gente que não entende as escrituras, não conhece as escrituras, não pede sabedoria ao Eterno. E esse mal tem lutado contra essas pessoas. E não é à toa que Shaul disse que nós temos que guerrear contra as hortes celestiais, contra o mal. E esse mal está operando. Então, se eu me considero
um israelita, filho de Jacó, de Abraão, se eu me considero, eu tenho que obedecer o Eterno. Independentemente da minha condição ou não, eu tenho que obedecer o Eterno. Isso vai ser forte na minha vida e a identidade vai correr no meu sangue. Tá? E aí você começa a incorporar a vida de Israel na sua vida. Você começa a adquirir sabedoria, entendimento. Eu estou falando aqui de uma maneira simples, para que as pessoas entendam. Então você começa a incorporar, você começa a ser enxertado na oliveira. Aí você sendo enxertado, que é aos poucos, a sua techuvara é aos poucos, você vai sendo enxertado. A oliveira vai dar as informações para você. Por quê? Porque você é um netzer. Netzer significa ramo. Entendeu? Você é um netzer. Ramo, enxertado, foi colocado. Se você, eu não quero saber, não é isso. O Eterno tira. Ele tira e coloca outro. Por isso que muitos são chamados e poucos escolhidos. Se ele remover os ramos naturais, quanto mais você. Quando Paulo cita esse midrash, é para você entender. Hoje, é para você entender. Então, profeticamente, isso está fazendo parte das nossas vidas. Isso está fazendo parte das nossas vidas. Eu vou ler aqui algo de Paulo. Diz o seguinte. Só um minutinho, tá? Tinha marcado aqui, agora fugiu. Nós agradecemos a presença de todos que estão aqui, acompanhando esse trabalho, enquanto o meu querido irmão Moré Gleidson verifica na sua obra. Hoje o tema, As Duas Casas de Israel. Principalmente porque também este tema pode vir para algumas pessoas que estão enfraquecendo, inclusive, o testemunho de Yeshua, como é comum acontecer em muitas congregações, principalmente de São Paulo, Rio de Janeiro, dos grandes centros, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e assim por diante. Então, aqueles que de repente estão aqui e têm nas suas congregações Machia sendo escondido, como alguns gostam de dizer, aí ele será revelado, fazendo o mesmo esquema dos judeus que não o conhecem ainda, e assumindo a mesma venda. Não coloquem vendas, irmãos. Porque se colocarem vendas, vocês podem não conseguir tirar depois, porque as vendas são espirituais, que pertencem apenas aos judeus. E algumas pessoas estão tendo hoje vergonha de falar o nome Yeshua, de falar dele, inclusive de fazer leitura da Beit Hadashah nas suas congregações. Isso chama-se apostasia. Então cuidado. Essa mensagem pode ser para você, que pode estar numa congregação que está cometendo esse tipo de engano, de erro, e você tinha o seu testemunho lá atrás. Pare, pense, reflita, porque fazendo isso, mal sabem essas pessoas que a Ruach HaKodesh, vocês estão permitindo que a Ruach HaKodesh se afaste de vossa congregação. Ok, meu irmão? Podemos continuar? Sim. Então, é isso aí, é nesse sentido. Então, se você está ocultando Yeshua, ontem atrás, você estava abraçando Shavuatov, Baruch Hashem, Yeshua é nosso rei. Lá atrás você estava fazendo isso. Hoje, você está ocultando. Então, o que o Eterno faz? Tira. Mais outra aqui, ó. Diz o seguinte: que eles levem o meu nome juntamente com o nome de meus pais Abraão e Isaac e se propaguem com os peixes. O judaísmo rabínico está afirmando que Efraim é peixe. Tov meod, muito bem. Por isso que eu falo, existem muitos judeus que estão abrindo os olhos. O Eterno está tirando a capa. Amém.
Que bom. E eles vão coincidir com Yeshua dizendo, olha, eu vos farei pescadores de homens. Aí o judeu lê aquilo e fala, ué, tá igual. Então, a ficha está caindo. Enquanto alguns das aberrações, as aberrações da internet, os que querem se amaldiçoar, estão negando. Enquanto o próprio povo dele está se voltando para ele. E cuidado com você que fica na internet buscando, a gente sempre fala isso. Muito cuidado. E diz o seguinte, lá em Romanos capítulo 11, diz o seguinte, olha só, nesse caso digo, será que eles tropeçaram, resultando daí uma queda permanente? Romanos. Quem escreveu Romanos? Vou mostrar aqui, ó. Paulo. Cartas aos Romanos. Quem era Paulo? Judeu, praticante do judaísmo, rabino, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, parushi, rabino. Quem está falando é ele. Revelação do Mashiach. Ele diz, nesse caso, digo, será que eles tropeçaram, resultando daí uma queda permanente? De maneira nenhuma. Ao contrário, é por meio desse tropeço que a libertação chegou aos gentios para provocar-lhes ciúmes. De onde ele tirou isso? Lá de Devarim, Deuteronômio capítulo 32, 21, para provocar-lhes ciúmes. Além disso, se o tropeço deles enriquece o mundo, está escrito isso mesmo? Tá, gente, vai lá, lê. Isto é, se a colocação temporária de Israel em uma condição menos favorável que a dos gentios lhe traz riquezas, quão maiores riquezas lhe estará Israel em sua plenitude. Entretanto, os gentios dentre vocês, digo isto, olha só, pelo fato de eu mesmo ser um emissário aos gentios, torno conhecida a importância do meu trabalho na esperança de poder, de alguma forma, provocar ciúmes em algumas pessoas do meu povo e salvar alguma delas. Porque se o fato de terem rejeitado Yeshua significa reconciliação do mundo, o que significará quando o aceitarem? Peixe. Ressurreição entre os mortos. Se a halá oferecida como primeiros frutos é santa, toda a massa também é. E se a raiz é santa, também o são os ramos. Quem é o ramo? Enxertado na oliveira. Oliveira, enxertado. Entretanto, se alguns ramos foram quebrados, e você, uma oliveira braba, foi enxertado, oliveira braba, cheio de Deus na cabeça, porque está escrito, vou lá, vou repetir, Efraim se mistura com os povos. Ele é um bolo virado ele é um bolo que não foi virado. A tribo de Efraim se mistura com os ídolos. Oliveira braba. Ixi, é o eterno alma gente. Oliveira brava. Aí ele continua. Os ramos, cadê? Tá? Deixa eu ver. Então, você enxertado. Cadê, gente? Peraí.
E aqui tá meio escuro, tá, parece que vai chover. Aí ele fala: entretanto, alguns ramos foram quebrados, e você, oliveira brava, foi enxertado entre eles, e se tornou participante da rica raiz da oliveira. Então, não se glorie como se fosse melhor que os ramos. Agora eu sou o Roche. O Roche, sei tudo agora. Não se glorie, não, viu? Contudo, se o fizer, lembre-se de que não é você que sustenta a raiz. Olha o trovão aí. Baruch Cadê Hashem. isso? A raiz. Mas a raiz que os mantém. Então você dirá: os ramos foram partidos para que eu pudesse ser enxertado? É verdade. Mas o que isso quer dizer? Eles foram partidos por lhe faltar confiança. Entretanto, você manterá seu lugar apenas por causa da confiança. Portanto, não seja arrogante, ao contrário, tema bastante. Abraão obteve êxito diante do Eterno por causa da confiança. E a semente de Abraão se baseia por causa da confiança. O Eterno não chegou para Abraão e disse assim: ó, eu vou te dar a Torá. Exato. Vou te dar a Torá e você vai obedecer. Eu vou te dar aqui os livros e você... Não. Ele fez isso pela confiança. Aí nós agora vamos... já que Abraão não teve instrução nenhuma, agora vamos igual o cristianismo faz, está errado. Pelo contrário, nós temos que temer bastante e confiar, porque senão ele remove. Nosso tema hoje, então, com o Moré Gleidson Ferreira, As Duas Casas de Israel, parte 2. E é bom deixarmos claro também que a cada ensino, a cada ponto que nós abrangemos, nós trazemos uma reflexão diferente e eu tenho certeza que algo acontece no coração daqueles que assistem também esses eventos. É muito importante trabalhar assim nas redes sociais, porque elas têm um alcance. Isso é quase um shiur, na verdade, praticamente um shiur, uma aula daquilo que é visto também nas congregações, é visto também nas sinagogas, como nós temos de praxe. O Moré Gleidson também faz trabalhos, né, dentro lá do YouTube, né, fazendo os seus shurim, isso é muito importante. A cada sábado, né, a cada Shabat ele faz a gravação, deixa marcado, inclusive, lá na página Judaísmo Nazareno SP, que você pode encontrar lá no canal do YouTube. Lembrando que amanhã, então, às 21 horas, estaremos com Tiago Matos no canal Fábio Pires, lá no YouTube. O tema é o nome de Yeshua. Que complicação é essa que nós temos? Uns falam Yahushua, outros falam Yahushua, outros falam Yashua, que é a mais nova moda, inventada agora por uma pessoa que, pelo que eu percebo, não tem conhecimento de hebraico, inclusive. E amanhã nós vamos trazer este Moré Tiago Matos, lá da página @Pardes Aprender Hebraico Bíblico. Ele é professor de hebraico, tem um ótimo curso, inclusive, aqui no Instagram, e ele vai falar sobre o nome Yeshua, que é, por sinal, o nome de Mashiach, encontrado em 3 encontros arqueológicos dentro de Israel, inclusive um encontro desse é a famosa caixa ossuária de Yaakov, do seu irmão, erroneamente chamado Tiago. A gente fala erroneamente porque o nome dele não era Tiago, e nós respeitamos, inclusive, também aqui totalmente o que nós temos como as raízes hebraicas, inclusive nos nomes, né? O grande problema é que as pessoas colocam, respeitam os nomes, colocam até nomes em hebraico em si mesmas, mas pasmem, sem cumprir Torá, sem cumprir Shabat, que é o mínimo que pode acontecer. Eu tenho muitos senões com relação a isso. Acho que a pessoa precisa, em primeiro lugar, assumir uma postura de cumprimento de mandamentos com o Eterno, do que colocar, às vezes, um nome nela que não condiz com a atitude hebraica que ela está tendo. Isso é muito importante. E se criou um modismo gigantesco nas redes sociais, desde que o movimento Techuvá, né, pousou nas redes sociais. Estamos falando de 10, 13 anos atrás, mais ou menos, foi quase na mesma época
que eu iniciei o meu processo de Teshuvá, creio também que foi um processo que o Gleidson já tinha iniciado, porque ele tem um pouquinho de tempo a mais do que eu nesse sentido. Então acompanhem conosco amanhã às 21 horas esta palestra que vai deixar realmente, vai fazer com que você possa tirar algumas dúvidas. Na semana passada nós tivemos com o Moré Marlon Ricardo e falamos do tema O papel da mulher nas escrituras. Na segunda-feira que vem, no dia 3 do 11, nós vamos falar sobre, isto é, na outra segunda-feira também, às 21 horas, o papel da mulher nas escrituras, parte 2. Então, principalmente para você que é mulher e que precisa, na verdade, receber estudos, entre os vários estudos que nós temos pela internet, um estudo importantíssimo de questões de ética, de questões de mudança de pensamento, e eu vou, dentro dessa parte 2, aí já entrar com um tema muito delicado, muito complicado, inclusive, que é o tema sobre o feminismo. Vamos nos basear na obra Feminismo da autora Ana Paula Campagnolo, né? Que é, inclusive, ocupa um cargo político lá em Santa Catarina. Mas a obra que ela fez é uma obra fantástica, um dos expoentes dos últimos 10 anos aqui no Brasil, e que dá toda uma margem do que é, do que foi e do que está e continua sendo o feminismo, que tem destruído, inclusive, o papel da mulher, o seu papel original. Esses trabalhos são feitos, na verdade, com organização, com carinho, com amor por todos vocês. Nosso canal não é monetizado, nós não visamos isso, inclusive, mas eu acho que... ok, muito obrigado, nos corrigiram aqui, muito obrigado, irmão. Segunda-feira, dia 2, corrigindo, dia 2 do 11. Muitíssimo obrigado, irmão Roberto. Vamos continuar então com o Moré Gleidson Ferreira, cujo tema é As Duas Casas de Israel. E Yeshua, inclusive, disse, mulher cananita, em Lucas, eu vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E isso, o sistema católico protestante não consegue explicar, a não ser que esteja num livro de teologia, escondido em alguma página, ou alguém, alguma boa alma, no seu curso de escola sabatina, ou no seu curso de escola dominical, possa, digo, uma boa alma, aquele que tem um bom desejo, boa vontade de explicar a verdade para os seus alunos. E isso nós vamos colocar aqui, nós vamos explicar essa parte aqui, porque é muito importante. Também, não sei se o Moré Gleidson vai abordar essa parte hoje, senão ela fica para a semana que vem, e você vai acompanhando, vai trabalhando, vai observando esse trabalho que é realizado aqui na página @Fábio73book, aqui no Instagram. Falei demais, continua o meu irmão Moré Gleidson Ferreira. O livro de Daniel, ele fala em certo momento em que até que o tempo dos gentios se complete. Se complete, exatamente. E isso nos causa temor, porque está chegando ao fim, pessoal. Exatamente. Está chegando ao fim. No entanto, aqueles que tiverem entendimento brilharão como o resplendor da borda do céu. Baruch Hashem. E quem conduzir muitos à justiça reluzirá como as estrelas para todo o sempre. Eu vos chamei para seres luz. Abraão, olha para as estrelas. A sua geração será como as estrelas. Isso é muito, muito profundo. Tem mais coisas, muito mais coisas. O problema é que você tem que abordar todo um contexto para chegar ao tema. E, na realidade, é um shiur, né, como diz. Mas, olha a preciosidade das Escrituras. Quando Yeshua chega, por isso que eu vou repetir novamente, ele encontra aquele cenário corrompido, o templo corrompido, os levitas corrompidos. Um rei que não descendia da dinastia de Davi estava lá, rei Herodes, gentio. Israel espalhado. Então os discípulos dele sabiam: ide por todo mundo e pregai os evangelhos, as boas novas a toda criatura. Exato. Depois da sua morte. Mas antes da morte é ide as ovelhas perdidas.
Fala que eu estou aqui. Fala que eu vim, a minha vinda, a primeira vinda chegou. É o momento. Perdão. Ah, tá aqui. No livro do Zohar está escrito o seguinte. No livro do Zohar. No paraíso há um palácio conhecido como Palácio dos Enfermos, onde o Messias entra para visitar todas as enfermidades, onde ele entra para visitar todas as enfermidades, as dores e os sofrimentos, convidando-os a apossarem dele. Fazem isso. E o Messias, então, sofre todos os castigos de Israel. Será se você merece isso? Será se merecemos isso? Todos os castigos de Israel merecem. Se o Messias não tivesse tomado sobre si todos os castigos merecidos por Israel, ninguém seria capaz de suportar os sofrimentos do mundo. Mas o Messias suporta os sofrimentos de toda a humanidade. Então, se você é efraimita, se você é israelita, não se simpatize com as escrituras. Não se simpatize, não ache bonito esse glamour do evangelho. Como disse o Moré Fábio Pires, vou esperar Yeshua, Jesus, com a Bíblia aqui, aquele glamour dos TJ, né? Aquela coisa romantizada. Não existe esse negócio de romantismo. Essa coisa romântica. Ah, Deus vai te dar o melhor. Para com essas patifarias. Isso aí, gente, o que muda é o teu caráter. Você tem que mudar quem você é e começar a trilhar no caminho da verdade. Esse é o filho pródigo. Esse é que cai em si e fala assim, eu vou voltar. E quando ele volta, Yeshua faz uma festa, coloca um anel de ouro no dedo. Aí o filho mais velho fica com ciúme. Fica com ciúme. Fica dizendo, por que o senhor fez? Eu estou aqui sempre com o senhor. O judeu vai falar isso. Eu estou aqui sempre com o senhor. Eu faço livros, eu rezo, eu oro, eu intercedo. Eu nunca te abandonei. E o senhor faz uma festa para esse sem vergonha que saiu, abandonou tudo? É você, Efrai, se mistura com os ídolos, se prostitui com os ídolos. Está escrito aonde? Oséias. Oséias, você pode ler o capítulo 7, capítulo 8, fala tudo de Efraim. Efraim, ele está entregue aos ídolos, deixa-o. Ele falando lá. Por quê? Porque nós nos misturamos. Agora é momento de acordar. É momento de dizer, parei, vou voltar à verdade. Vou obedecer o eterno. É momento. O tempo dos gentios está acabando. Está acabando. O momento dos gentios está acabando. Quem quiser continuar cometendo iniquidade, que continue, disse lá em Gueliano Apocalipse. Continue um pouco a se lamear. Continue. Mas se você quer, arrependa-te e volta. Isso que é techuvá. Se arrepender de quê? Dos seus pecados, dos seus erros que você faz, da sua maldade que você faz entre quatro paredes, da fofoca que você faz, do desejo que você quer matar alguém. E isso aí, você tem que se arrepender de quem você é, dos seus pecados, do seu Yetzer Hará, que você alimentou ele durante toda a vida. E está tentando se esconder dentro de uma religião. Para com isso. Efrai se reconcilia com o Senhor. É isso que o Eterno quer de nós.
o eterno quer de nós. Então, Paulo, ele sabia, ele disse, olha, tanto é que ele fala assim, agora eu sacudo a poeira dos meus pés com vocês, judeus. Vocês não querem nada, não. Agora eu vou para os gentios. E ele estava certo. Pedro, quando viu os gentios chegando, olha o perigo da religiosidade. Pedro estava ali conversando, tal, com os gentios. Né? Quando chegou a elite do judaísmo, ele se afastou. Ué? Aí Paulo viu isso, falou, que negócio é esse? Está tratando diferente o gentio? Então, os gentios, eles estavam chegando na comunidade naquele momento, eles estavam se voltando. Agora eu vou falar algo para vocês aqui, ó. Para finalizar, o irmão Moré Fábio Pires, fica à vontade. Tá bom? Só um minutinho. Nosso tema, então, que nós estamos trabalhando, as duas casas de Israel, parte 2, hoje com Moré Gleidson Ferreira, ou conhecido no seu nome Hatikva Ben Abraham, lá da congregação Beit Netzer Efraim de São Paulo. Se você quiser fazer contato com ele, deixe mensagem no direct. Se você é aqui da região de Goiás e quer fazer também contato conosco aqui na congregação Derech Zahav, fiquem à vontade também. Deixe mensagem aqui no nosso direct ou lá na página @CEET no Instagram também. Nós teremos um prazer imenso em conversar contigo. Vai finalizar então o nosso querido irmão Moré Gleidson Ferreira, segundo ele mesmo, no excelente tema As Duas Casas de Israel, que inclusive é muito pouco difundido no judaísmo messiânico, tá, irmãos? Ele é um pouco mais difundido no judaísmo nazareno, né? Isso é muito importante. No judaísmo messiânico, inclusive, há pessoas aqui no Brasil que não defendem esse tema e são, inclusive, contra esse tema. Pasmem, pasmem, porque ser contra este tema é ser contra as Escrituras, porque as evidências que foram vos passado aqui são evidências escriturais, não nada de nós mesmos. Fique à vontade, meu querido. Exatamente. Eu costumo dizer que toda ocultação da informação das escrituras é um pretexto para se criar uma heresia. Exato. No momento que você não transparece o que realmente as escrituras está falando, então eu estou com algum interesse por trás daquilo. Então é necessário a gente abordar o contexto escritural, né? Então, vejam só, capítulo 10 de Atos. Eu vou ler até a parte onde Pedro vai falar com ele. Havia em Cesareia um homem, muitas pessoas, eu estou falando isso, porque é uma característica, esse aqui é um gentio esse aqui, que eu vou ler, capítulo 10 de Atos. É um gentio, escuta, havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, um oficial do exército romano e do regimento chamado italiano. Ele era um homem devoto, um temente a Deus. O que nós falamos lá? Lá atrás? Temos que ser temente a Deus. Temos que ser temente ao Eterno. Bem como toda a sua casa. Ele era um homem devoto. Ele contribuía de forma generosa. Ele ajudava os judeus pobres e orava com regularidade a Deus. Certa tarde, por volta das 3 horas, ele viu nitidamente em uma visão um anjo de Deus, que se aproximou dele e disse: Cornélio. Cornélio olhou para o anjo atemorizado. Que é isso, Senhor? Ele perguntou. Suas orações. Vocês estão ouvindo isso aí, né? Suas orações, respondeu o anjo, e seus atos de caridade chegaram à presença de Deus de modo que ele o tem em sua mente.
gentil. Você já imaginou o Eterno ter você na mente dele direto? O Cornélio, como é que ele está? Como é que está o Moré Fábio Pires? Nossa, eita, vou abençoar ele. Como é que está fulano, a Márcia? Como é que está o Silvio? O Eterno ter você na mente. Você sabe o que é isso? Se nós chamarmos o Eterno de Eterno, já estamos errando, porque ele criou a eternidade. Você sabe o que é isso? Gente, por isso que não há judeu, não há grego, não há gentil, não há... Todos nós somos iguais para o Eterno. Mas, se nós olharmos todo o contexto genealógico, a gente vai cair nele. A gente vai cair nas profecias. A gente vai cair nas palavras de Yeshua. A gente vai cair nas palavras dos profetas. A gente vai cair no contexto das Escrituras. Isso que é maravilhoso. Isso que é maravilhoso. Então eu deixo aqui essa mensagem da teoria das duas casas, que você possa ouvir, 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 lendo as Escrituras, ouvindo, ouvindo, põe no fone, vai ouvindo. Isso vai te fortalecer. Que o Eterno abençoe você. Com você, Moremar Fabrício. Muito obrigado, meu querido irmão Moré Gleidson Ferreira, da página @judaísmo, _nazareno, _sp. Nós estamos aqui agora, nesse momento, na página @fabio73book, que é a nossa página principal. Você pode também verificar mais estudos na página @ceetderzahav, @ceetderzahavgo, e nossa mais nova página criada, @relacionamento satural. Vamos fazer lives lá na página @relacionamento satural. Vamos trazer irmãos convidados, conselheiros matrimoniais, olha que coisa maravilhosa, de preferência membros da Techuvá também. Eu estou começando a programar pessoas que podem nos ajudar fazendo trabalhos lá. Vamos fazer lives, e lives, e lives, mas por favor, irmãos, não se esqueçam de ler a palavra do Eterno, se consagrar com oração e jejum, ler as Escrituras, estudar a Torá. Lives não vão trazer bênçãos de maneira gradativa, que eu quero dizer, comparado à leitura da palavra do Eterno, às vossas tefilot, aos vossos choros de arrependimento, jejuns e assim por diante. As lives são um complemento de um determinado assunto, de um ponto que você vai buscar e precisa buscar lá na leitura das Escrituras. Por que eu estou falando sobre isso? Porque há pessoas hoje, Moré Gleidson, viciadas em lives, viciadas em estudos, e se esquecem de fazer o principal, que é ler a palavra do Eterno, fazer reflexões, orar, ter uma vida reta, dedicar-se à santidade. Mesmo que você tenha que ficar enclausurado na tua casa, é período de confinamento, que eles querem confinamento, então aproveite, não é? Enxerte-se verdadeiramente na oliveira, como disse meu querido, amado irmão Moré Gleidson Ferreira. Mas, lamentavelmente, esse tipo de palavra não interessa para as pessoas. O que interessa, muitas das vezes, são os pastores tatuados, é a juventude que está perdida, achando que está fazendo a vontade do Eterno e não estão fazendo. É a falta de mensagem de arrependimento desses mesmos pastores coaches, nos seus 20 e poucos anos, que não têm estrutura ainda e nem experiência de vida para passar para esses nossos irmãos jovens das igrejas evangélicas. Isso é uma crítica, sim, eu posso fazer isso na minha página, e baseado novamente no artigo 5º da Constituição, liberdade de expressão de pensamento. E eu faço críticas. E as críticas são para mim primeiro, porque a partir do momento que eu começar a fazer esses mesmos erros, eu posso realmente parar a minha vida e fazer uma teshuvá profunda e pedir perdão ao Eterno que ele me corrija. O que quer dizer Esse tipo de coaching? Oi? O que quer dizer coaching? É inglês isso aí? Isso. O coach literalmente é o treinador. Hoje os coaches estão, né, são os conselheiros de uma área de trabalho, da área de psicologia, são mentores. Fazem um trabalho de mentoria. Isso entrou também, inclusive, dentro do movimento da igreja evangélica, né? E isso também está entrando aos poucos dentro do judaísmo, especialmente o judaísmo normativo. Tá? O ponto é, nós não somos contra isso, mas que esteja embasado na palavra do Eterno. Esse é o ponto.
Porque mensagens para afagar a alma, para afagar o coração, nós temos várias. Livros de autoajuda, então, nós temos inúmeros, milhares e milhares. Mas o que nós perseguimos e que nós colocamos é uma mensagem de compromisso com a tua mudança estrutural de vida. E isso nenhum livro de autoajuda pode nos fornecer, a não ser a Sagrada Torá, as Escrituras e principalmente a palavra de Yeshua. Isso é fundamental. E é isso que nós pensamos, e é isso que nós pregamos, e é sobre isso também que nós embasamos as nossas mensagens. Então, se nós de repente tivéssemos com uma mensagem voltada para esses modismos, estaríamos aqui com 300, 500, 1.500 pessoas. As pessoas querem algo que afague principalmente os erros internos delas. Muito obrigado, meus queridos. Muito obrigado, meu querido irmão Moré Gleidson Ferreira. O tema hoje é as duas casas de Israel. Decidiremos se esse tema virá no próximo domingo. Se não for este tema, nós vamos conversar durante a semana, virá um outro tema especial. Muito obrigado por vocês que acompanharam esta live. Acompanhe também os nossos trabalhos segundas, quartas e sextas no canal Fábio Pires, a partir das 8 da manhã, no nosso podcast. Amanhã, como eu disse, às 21 horas lá pelo YouTube, canal Fábio Pires, uma live O Nome de Yeshua, com o Moré Tiago Matos, daqui do Pardes Aprender Bíblico. O Moré Marlon Ferreira estará conosco no dia 2 com o tema O Papel da Mulher nas Escrituras, parte 2, um tema muitíssimo importante que eu convido principalmente as irmãs a assistirem, os irmãos também, os homens também, mas principalmente as irmãs para acompanharem essa mensagem. Meu querido Moré Gleidson Ferreira, eu te agradeço muito pela tua mensagem aqui, muito oportuna, muito bem colocada, que o Eterno possa abençoar esse teu dia, a ti, a tua família e todos aqueles que estão na congregação Beit Nesser Efraim, que se encontra em São Paulo. Muito obrigado, meu querido. Baruch Hashem, que o Eterno abençoe a todos, em nome de Yeshua Mashiach. Shalom a todos, queridos irmãos.